Quero saudar a todos que possam ver e ouvir esse vídeo, essa mensagem que eu estou compartilhando, com a graça e a paz do nosso Deus em o Jesus, o Cristo, nosso Cristo e Senhor. Amém. Eu vou quero compartilhar uma mensagem da Epístola 2 Pedro, 3º capítulo. Eu vou ver se consigo ler os 18 versículos. É a mensagem completa. Diz assim: quem está falando é o apóstolo Pedro. Diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que é o nosso Cristo, Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, para Deus, para o eu sou, para o nosso Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu quero trazer um entendimento desse versículo, que ele diz assim: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que ele mostra o Senhor. O Senhor aqui não é homem, o Senhor aqui é o Espírito, e o Espírito aqui é Deus. É aquele da sarça, que disse para Moisés: eu sou o que sou. E nós homens olhamos para ele dizendo: eu sou o que sou. Nós olhamos dizendo: ele é. Quer dizer, ele é eterno. Ele não foi ontem nem será amanhã. Ele é eterno. O tempo dele é a eternidade, porque é o tempo do Espírito. E na ordem diz: um dia é como 1000 anos. Por que diz assim? Porque no tempo do Espírito, com certeza não se conta
minuto, nem hora, nem dia, nem mês, nem ano. No tempo do Espírito não se conta ontem nem amanhã. O tempo do Espírito é hoje, é agora. Eu estou falando aqui no tempo do Espírito. O tempo de Deus é hoje, é agora, é a eternidade. Então, quando fala assim, é como 1000 anos, não é literal. É uma figura de linguagem, mostrando que não conta dias, é a eternidade, é o tempo do Espírito. Todavia, uma coisa, amados, não deveis esquecer, que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu não tenho dúvida, está falando do tempo de Deus, o tempo do Espírito. Não tem ontem nem amanhã. Não retarda Deus a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa palavra Pedro está falando para aqueles que estão a ouvi-lo no tempo dele. Quando diz assim, não retarda Deus, não retarda o Senhor, não retarda Deus a promessa, como alguns julgam demorada, alguns daquele tempo, daquela geração que estavam julgando demorada a promessa, que estava já acontecendo. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum perca, nenhum pereça, não querendo que nenhum pereça. É interessante, Pedro está falando aqui para um povo, e ele está usando, eu entendo aqui, uma conjugação, no pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles, convosco. O convosco está falando convosco com aquele povo. Com aquele povo, eu não sei julgar bem o verbo, mas eu entendo claramente. Esse pronome pessoal, está falando para aquela geração, não é para nós. É Pedro, está vivo, está falando para aquele povo. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do nosso Deus, o dia do Senhor. Esse dia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele profetizou, ele pregou o sermão profético falando do grande dia do Senhor. Ele disse que para aquela geração para quem ele falava, ele disse que não passará essa geração sem que tudo se cumpra. E também ele disse, muitos aqui estarão vivos no dia do Senhor. Ele falou isso, ele tinha 32 anos, 33 anos, e tudo se cumpriu 38 anos depois. Muitos ali que estavam a ouvir, talvez estava com 40 anos, com 30 e poucos anos, até outros com 50, podiam estar no dia do juízo que se deu no ano 70 daquela geração. Jerusalém foi destruída, outra profecia se cumpriu, naquele que ele profetizou no sermão profético, não ficará pedra sobre pedra, sem que tudo... Aqui, falando de Jerusalém, Mateus 23, quando alguém perguntou, mostrando o templo, ele disse, no ver de tudo isso, não ficará pedra sobre pedra, eis que derribarei e em 3 dias reedificarei. Ele derrubou quando ele foi crucificado. Quando ele ressuscitou, ele já edificou a Jerusalém Espírito, que é a nossa Jerusalém. Jerusalém para toda a terra, para os gentios, Jerusalém Espírito. E a material, a de pedra, ele derrubou mesmo, porque não derrubou naquele tempo. Mas quando ele disse, não passará essa geração, justamente 38 anos mais ou menos, a Jerusalém de pedra foi destruída, não ficou pedra sobre pedra, foi destruída.
E ali foi o grande dia do Senhor profetizado de Isaías até Malaquias, que ele mesmo anunciou. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o dia do Senhor, juízo sobre ela Jerusalém, que ele tinha como rebelde, transgressores, ele tinha aquela Jerusalém que se prostituía com os reis da terra. Não é diferente dos líderes religiosos de hoje. Os mesmos líderes religiosos daquela época, eles se comportavam da mesma forma que os líderes estão se comportando hoje, se prostituindo com os reis da terra. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão. Não é literal, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Isso não é literal, isso fala de uma grande destruição. As pessoas não enxergavam, não chegavam mais terra, porque havia fogo, havia destruição, o povo não enxergava nada, não olhava para o céu, não via céu, porque havia muita poeira, muitas fumaça. O céu desapareceu. Serão desfeitos e os elementos abrasado é elemento, a matéria, queimado, se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É interessante entender que quando ele profetizou no tempo da carne dele, o próprio Jesus disse: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então, o epicentro de tudo foi na Judéia. E os que ficarmos, porque muitos fugiram, foram avisados. E realmente a Jerusalém de pedra não ficou pedra sobre pedra. Naquela geração, no ano 70 do primeiro século, nós estamos no século 21. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz. Pedro estava falando para aqueles que estavam debaixo desse juízo, estava já vendo acontecendo a grande tribulação. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Deus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar destes assuntos, como, de fato, costumo fazer em todas as... Ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, aquele povo para quem Pedro estava falando, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados,
insubordinados. Porque eles eram subordinados? Porque eles estavam trazendo, eles estavam anulando o feito da cruz. Eles estavam trazendo o velho pacto, estavam anulando o novo pacto. Eles estavam trazendo a circuncisão, estavam anulando a circuncisão. E vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses subordinados, descaia da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça, que é a incircuncisão. A graça é a doutrina de Cristo. A graça não é só uma palavra, está escrito. A graça é a doutrina de Cristo, a graça é a verdade de Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Dia eterno fala o dia do Espírito, que é o nosso tempo agora, o tempo do Espírito. E é interessante que nós podemos entender o que está escrito aqui, conforme os teólogos desse tempo, que eles são mais filósofos, eles estão mais dando glória aos filósofos gregos do que a Cristo, porque eles misturam os ensinamentos de Cristo com filosofias, com psicologias e anulam o poder de Deus, anulam a justiça de Deus. Como diz aqui o versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça de Deus. É interessante entender que a palavra diz que o fim da circuncisão é Cristo, o fim da lei é Cristo, o fim do Velho Testamento é Cristo, para a justiça de todos os que nele creem. Crer em Cristo é crer na doutrina dele, na incircuncisão. Ele foi perseguido porque trouxe essa doutrina. Um dia, ele sendo perseguido, ele advertiu, porque questionaram, que doutrina é essa? Uns seguiam, admirados com aquela doutrina preciosa que ele trouxe. E outros questionavam, duvidando, questionando, até perseguindo, não aceitando. Vários momentos. Nesse, ele respondeu, dizendo assim, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me mandou. Quem quiser saber se eu falo de mim ou se eu falo dele, do meu Pai, pela mesma doutrina conhecerá. É interessante, a doutrina é a incircuncisão, a doutrina fala do Evangelho, do novo pacto. E o mesmo apóstolo Paulo, ele disse, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a justiça de todos que creem. É interessante, a palavra diz que o reino de Deus, que quem trouxe o reino de Deus foi Cristo. Cristo veio como uma promessa de Deus, que Deus fez por Davi. Deus fez essa promessa, que do lombo de Davi levantaria um que reinaria, o reino eterno. Reino eterno é reino do Espírito. E muitos pensavam que ele veio para reinar em carne, mas ele não veio para reinar em carne. Ele anunciou, o reino de Deus já está entre vós. Não está dado com aparência exterior, está dado com aparência interior, porque é Espírito. Os cegos de Jericó reconheceram, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de nós, porque acreditavam que ele era o Messias. E quando diz aqui, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A vinda do dia de Deus foi profetizado de Isaías até Malaquias, e o próprio Jesus, ele trouxe esse juízo, ele veio trazer o juízo, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
não é literal. Imagine imagine aquele povo lá de Hiroshima e Nagasaki, como é que ficou o céu, como é que ficou a terra. Não foi diferente lá, mas aqui tem uma advertência que diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. É interessante, no 14 diz: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Porque essa mensagem, lógico, quando diz aqui, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível. Porque essa serve para nós, é lógico que serve para todos os que são sensatos, pacificadores, que não querem guerra, são justos, verdadeiros, piedosos. E ele explica aqui no começo, Pedro explica, quando ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Deixa claro que a mente daquele povo já estava esclarecida na doutrina, no evangelho, do que estava prestes a acontecer. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Podemos entender claramente, está dizendo que havia, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, uma palavra, um ensinamento, depois, bem como do mandamento, outro ensinamento, outra palavra, do Senhor e Salvador, ensinados pelos profetas, pelos apóstolos. Tem a palavra dos profetas, fala do Velho Testamento, e a palavra dos apóstolos fala do Novo Testamento. A palavra dos profetas fala da circuncisão da lei mosaica, a palavra dos apóstolos fala da incircuncisão, que é o Novo Testamento, que é a lei de Cristo, escrita nos corações. Lá na segunda epístola aos Coríntios, mostra claramente que havia dois ministérios. O ministério da letra que mata, foi escrito em tábuas de pedra, fala do Velho Testamento. E que Cristo trouxe um outro ministério, o ministério do Espírito, que é justamente o Evangelho, as boas novas que foram anunciadas naquele tempo. Que muitos se dizem evangélicos, mas não procuram entender, não sabem nem o significado de circuncisão, nem de evangelho. Diz que são evangélicos, mas não sabem o significado do evangelho, porque dentro do contexto do Velho Testamento, das Escrituras, que só existia de Isaías a Malaquias, quando Cristo veio trazer as boas novas estavam neles, ele trouxe as boas novas, contrariou todos os líderes religiosos da época, e todos os líderes religiosos crucificaram ele porque ele trouxe uma doutrina que contrariou a eles, que se comportavam na mesma posição que os líderes religiosos estão se comportando hoje, associados aos reis do mundo, aos senhores do mundo, restringindo a palavra, usando o nome de Cristo em vão, pisando no sangue do Filho de Deus, anulando o Espírito da graça, anulando o Evangelho, porque trazem ordenanças, mandamentos, estatutos, estão trazendo a circuncisão. Para eles, Cristo não existe, eles se dizem cristãos, mas eles não vivem a doutrina de Cristo. E há um entendimento precioso quando nós lemos, compreendendo que todas as profecias de Isaías a Malaquias se cumpriu, que todo o livro de Revelação se cumpriu, há evidências e evidências e evidências que se cumpriu, e que nós temos
somente a verdadeira luz, que é a doutrina de Cristo, que está dado lá no livro histórico de João, quando diz assim que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e mostra que a verdadeira luz veio e as trevas não compreenderam. As trevas falam justamente daquela confusão religiosa estabelecida sobre a terra daquela geração pelos próprios líderes religiosos, que quando eles traziam o poder das escrituras, misturavam com o poder político, o poder do povo, eles anulavam as escrituras e faziam uma confusão. Isso nós vemos claramente na Epístola aos Romanos, capítulo 1, quando mostra que eles transformavam a justiça de Deus em injustiça, transformavam a verdade de Deus em mentira. Inclusive tem um juízo determinado para eles naquela geração, mas que serve para todos, de gerações e gerações. Qualidade de cristão, sensato, pacificadores, que tem essa verdadeira luz, que é a doutrina de Cristo, na sua mente, nos seus corações, e que vê em Deus, porque quem não tem a verdadeira luz está com a mente perturbada, não vê em Deus. E a palavra diz, bem-aventurados, os limpos de coração, limpos do entendimento, que vem a Deus. A palavra mostra que quem está trazendo ponto de ordenança, estatuto, mandamento, quem está trazendo batismo das águas, quem está trazendo dízimo, está anulando a doutrina de Cristo, porque na doutrina de Cristo, a palavra mostra que os cristãos recebem o Espírito de Cristo quando creem na palavra de Cristo, creem na circuncisão, são selados pelo Espírito de Cristo. E quem é selado pelo Espírito de Cristo recebe a palavra dele, o Evangelho, está escrito. Só recebe o Espírito de Cristo quem crê na verdadeira luz que ele trouxe. E a verdadeira luz é ele, é a verdade dele. Quando ele disse lá para aquele povo, para que ele pregou, quando ele pregou em carne, ele disse, se permaneceres em meus ensinamentos, em minha doutrina, se permaneceres em minhas doutrinas, sereis meus verdadeiros discípulos, sereis meus verdadeiros alunos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Essa mesma doutrina é a que ele falou lá em João 7. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me mandou. Quem quiser saber se eu falo de mim ou se eu falo dele, pela mesma doutrina, conhecerá. Então, fica claro que tem um mistério aí, que é o Espírito, né? O conhecimento de Deus, ele trazia conhecimento de Deus, entendimento de Deus, sabedoria de Deus. Quando fala o Verbo se fez carne, é a palavra, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, é a palavra, porque a palavra também mostra nos ensinamentos dele, aqui nas epístolas, que a palavra, o Pai e o Espírito são um só. Então, se tudo foi feito pela palavra, como quando diz aqui, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Porque a palavra é Espírito, a verdade de Deus é Espírito. Está escrito o que gerou e o que foi gerado. O que foi gerado foi Espírito, água e sangue, que é Cristo. E o Espírito que estava nele é o Espírito que testifica que nos céus os três são um só. O Pai, a palavra e o Espírito são um só. Então, na terra, testifica na terra para nós que nós somos Espírito, água e sangue. E é precioso entender isso, porque eu estou olhando ali no meu rosto, tem uma marca, e não existe outro Leônio. Eu também ouço a minha voz, é única, e não existe outro Leônio. E eu tenho um DNA que fala do sangue, que também não existe outro Leônio. É verdade que o DNA de Cristo foi derramado na cruz. Quando ele ressuscitou, ele não tinha sangue, não tinha água, mas ele veio água e sangue. Ele derramou água e sangue. E ele levou o corpo dele, porque o corpo dele não foi gerado como nós, o corpo dele foi gerado por ele mesmo, ele levou.
E aquele modelo de corpo dele, que é precioso para nós entender que os que vivem a doutrina de Cristo, quando dão o último suspiro, eu quero viver a doutrina de Cristo, que é simples, está dada nas epístolas de Romanos até aos Hebreus, bastante para quem receber esse entendimento, a verdadeira luz, vai absorver todo o conhecimento dado desde que criou Deus, o céu e a terra, até o meio do livro de Revelação. E não vai precisar de ninguém ensinar nada, é o que está escrito, não vai precisar, mas somente pela doutrina de Cristo, a essência do feito da cruz. E eu entendo claramente que é preciso, porque se não procurarmos conhecer, como diz o apóstolo Pedro, mesmo disse, ele era pregador da circuncisão, mas ele entendeu, aqui ele mostra claramente que Paulo pregava, tinha pontos de difícil entendimento, e os indutos e inconstantes, os falsificadores do evangelho, como tem muitos hoje, ele não se importa com a verdadeira luz, mas Pedro adverte. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados porque ele não estava subordinado a Cristo, ele estava trazendo a lei mosaica, a circuncisão e a incircuncisão. A circuncisão e ele estava estabelecendo o Velho Testamento, ele estava vivendo o Velho Testamento. Eles não aceitaram o Novo Testamento, não aceitaram as boas novas, não aceitaram a doutrina de Cristo. Eles eram subordinados de Cristo. Como Cristo disse, se permaneceres em meus ensinamentos, conhecereis a verdade. Eles não aceitaram os ensinamentos de Cristo, esses eram insubordinados. Descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O dia eterno é hoje, no meu dia. E amém. Crescei na graça e no conhecimento, para que possamos viver, reinar em vida e em perfeita vitória, seguro, tranquilo, sem temor do mal. Temor do mal, o mal muito grande que fazem os homens maus, perversos, que estão usando a Bíblia para extorquir, para oprimir, para maltratar, para tomar dinheiro. Esses homens maus, eles estão aí, mas quem vive a doutrina de Cristo está livre deles, está livre da opressão deles, que eles usam a Bíblia oprimindo, reprimindo, extorquindo, mentindo, quando dizem que Jesus Cristo vai voltar, quando dizem que o mundo vai acabar. O mundo que acabou aqui, profetizado, foi aquele mundo habitado. Acabou com o juízo de Deus que o próprio Jesus trouxe sobre aquela Jerusalém do primeiro século. Ali acabou, brilhou o novo céu e nova terra. Nós estamos debaixo do novo céu e nova terra, que é a justiça de Cristo, é Cristo em nós. Porém, para viver esse novo céu e nova terra, só vive quem vive a doutrina de Cristo. Quem está submisso à ordenança, aos mandamentos, estatuto, está debaixo da mão desses líderes que são falsos guias, falsos mestres, falsos obreiros, são falsos irmãos, que muitos deles são sodomitas, pederastas, efeminados, dados às prostituições, são corruptos, são opressores, saqueadores, roubadores, são pedófilos. Muitos deles são dados às prostituições, dados aos adultérios. Eles não têm nada com Cristo, eles não estão querendo nada com a salvação de ninguém. São corruptos e são gananciosos, usurentos, estão pregando Deus, pregando as Escrituras, pregando Jesus Cristo, para alimentar o poder, o mesmo poder perverso, maldito, que Cristo destruiu no primeiro século. Eles estão trazendo tudo de volta. Só que Deus está levantando assim muitos leônios, milhares e milhares sobre a face da terra, trazendo a verdadeira luz, que já está entrando na mente de muitos e muitos, que estão clamando com essa verdadeira luz, enxergando tudo isso. E Deus vai ouvir o clamor, como Deus ouviu o clamor, como o próprio Jesus ouviu o clamor da cananeia, que era excluída, e clamou, e ele atendeu e disse: vai, a tua fé te salvou. Muitos estão na fé da cananeia, clamando nesse tempo, no meu tempo, nos meus 70 anos,
Por sinal, é uma geração que está dada. Entendo claramente, a geração de 70, a geração do fim, e a geração de 40, que se renova, não tenho dúvida, porque quando o homem completa 20 anos, ele já está reproduzindo, já está dando filho. Quando ele está com 40, já é avô, já está cumprindo uma geração. E quando ele está com 70, está no fim, é a geração do fim. E que vem um fim, mas o que vem o fim, como a palavra mostra, o fim de toda iniquidade, o fim de todos os mentirosos, juízo de Deus, o fogo do zelo dele descendo, consumindo da terra toda a iniquidade, todos os mentirosos. E a palavra mostra que ele usa um iníquo, um filho da iniquidade. Ele levanta sobre toda a iniquidade e derrama do fogo do zelo dele para dissipar toda a iniquidade, toda a mentira. Infelizmente, toda mentira, toda a iniquidade está alimentada por líderes religiosos que estão usando as escrituras, que estão usando o nome de Jesus Cristo. Um dia eu ouvi um dizer: Deus deu a palavra, está aqui, para a gente dominar. Ah, mas nós perdemos a Copa e nós perdemos a política. Quer dizer, ele está querendo dominar a palavra para quê? Para ganhar Copa do Mundo, para ganhar poder político aí, corrupto, podre? Verdade que todo poder pertence a Cristo, que todo poder que emana no povo pertence a Cristo, verdade. E eu creio assim, não tenho dúvida que em meio aos poderes, tanto no que dizem esquerda, direita, eu não tenho dúvida. Homens muito ricos, poderosíssimos, reis, são pacificadores, são sensatos, são verdadeiros, são justos, são piedosos. A maioria dos pobres também são oprimidos, saqueados, roubados, mas são pacificadores, não querem guerra. São verdadeiros, são justos, são piedosos. E muitos estão saqueados, roubados, oprimidos por homens perversos, tiranos, os piores assassinos da face da terra, que usam as escrituras para matar, destruir a fé cristã, para destruir o caráter, a honra e a dignidade do cidadão. Com certeza, juízo do Todo-Poderoso, do Eu Sou, do Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, vai acontecer. Já está acontecendo. E nós já estamos vendo e não vê quem não quer. E amém. Crescei na graça e no conhecimento do Cristo vivo, do Deus vivo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está revelado em toda a criação para que homem nenhum tenha desculpa para que homem nenhum na face da terra tenha desculpa da existência dele. E Ele existe em tudo. Tudo existe nele, por ele e para ele. E ele é eterno, é espírito, quer dizer, ele é eterno, é espírito, ele existe em tudo, então se tudo acabar, ele vai acabar. Ele não vai acabar nunca, o mundo não vai acabar nunca. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o nosso Senhor, é o Eu Sou, o nosso Deus, o nosso Cristo. Amém.